O Tesouro Nacional disse que não vai dar aval mais ao empréstimo para os Correios se a taxa de juros continuar alta como os bancos estão pedindo, né? Eu vou explicar para vocês aqui por que os bancos estão pedindo uma taxa alta. O Tesouro fala assim, não, peraí, por que estão pedindo taxa alta? Se tem garantido o Tesouro Nacional, se o governo está garantindo esse empréstimo, não tem por que ter taxa de juros alta e não sei o que lá. É lógico que tem, meu amigo, porque tem um risco político. Esse empréstimo vai ser por muitos anos. O Lula, no máximo, chega até outubro do ano que vem. Depois ele perde a eleição. O próximo presidente vai olhar para isso e vai encarar do jeito correto. Isso foi uma gambiarra para não colocar o custo no governo, não piorar os indicadores do governo, fazer esse empréstimo garantido pelo governo, que todo mundo sabe que os Correios não vão ter como pagar, vão acabar comendo esse dinheiro e dando prejuízo de novo. Ou seja, os bancos estão se precavendo, eles estão colocando uma taxa de juros que implica o risco que eles estão sofrendo. Ah, mas o governo vai pagar. O governo vai pagar se os Correios falhar até o final do ano que vem. Depois disso vai ter o risco político associado. Pode ser que pague, pode ser que não pague. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Meu Fígado Não Aguenta Mais 5 Anos, Alexei Romanov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Tesouro barrou um empréstimo de 20 bilhões para os Correios. Vamos relembrar essa história. Os Correios está altamente deficitário, o Lula botou aquele pessoal do grupo Prerrogativas para dirigir os Correios, e, meu amigo, se tem uma coisa que não funciona é botar advogado no papel de empreendedor, meu amigo. O advogado, o cara não pensa em termos de mercado, o cara pensa em termos de direitos, do que tem que ser feito. Os Correios voltou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, com acordos trabalhistas, com não sei o que lá, e paga tudo, e paga tudo. E aí, meu amigo, fudeu, quebrou os Correios completamente, né? Todo mundo tá vendo aí o resultado. Shows de cultura. Os caras começaram a financiar show de cultura do Gilberto Gil e não sei o que lá, e só torrando dinheiro, torrando dinheiro, torrando dinheiro. Porque, de novo, não são pessoas do ramo empresarial, não são pessoas que estão acostumadas a gerir uma empresa, você tem que ter preocupação com o custo. Ah, mas o custo do Gilberto Gil não é tão grande. Não é tão grande, mas você somar esses custos todos, no final das contas, você tem uma pedrada enorme. Tem que cortar tudo que você puder cortar. O Gilberto Gil não é necessário para o trabalho dos Correios, então deveria ter sido cortado, né? É um absurdo esse tipo de coisa. O Novo fez uma thread aqui no Twitter dele falando sobre os advogados do Lula que quebraram os Correios, né? Mas a forma como eles quebraram é a forma tradicional. É botando um monte de cupincha dentro dos Correios, enchendo os cargos de gente amiga e não sei o que lá, né? O Prerrogativas, para quem não lembra, era um grupo de advogados que se uniu para defender o Lula, para criticar a Lava Jato contra o Lula, e o Lula premiou eles dando os Correios para esse grupo Prerrogativas, né? E os caras, evidentemente, quebraram os Correios completamente. Depois o cara pediu demissão. O advogado pediu demissão. Mas no final das contas é isso daí. Os Correios totalmente quebrados, né? Aí agora vieram com esse papo de pegar um empréstimo de 20 bilhões para salvar os Correios. Olha só, pegar empréstimo para salvar os Correios é um contrassenso, meu. O que tem que fazer é cortar custo. Demite metade das pessoas no Correio, principalmente os cupincha, né? O pessoal que é amigo do Lula, que tá lá na autodireção, que não serve para nada, tá lá só para ganhar salário. Demite essa porra toda. Privatiza os Correios, é a saída, né? O pessoal ainda fez... Foi a ideia desse cara fazer aquela jogadinha de jogar o prejuízo pro ano anterior para dizer que tinha prejuízo no último ano do Bolsonaro, quando na verdade teve lucro em 2022, a gente já falou, o TCU já determinou que os Correios mude o balanço, tem que voltar o lucro para 2022 e colocar o prejuízo inteiro em 2023, mas enfim, essa é a situação. O pessoal entrou com visão de advogado nos Correios e quebrou os Correios, quebrou completamente, né? Aqui, ó, patrocínios de cultura no governo, dos Correios no governo Lula, explodiu em 2024 aqui, ó. 33 bilhões de reais gastos pelos Correios para fazer isso daí. Cara, um absurdo, um monte de lambança, depois o cara pediu para cagar, mas a merda já estava feita, né? Aí vieram com esse papo de empréstimo de 20 bilhões. E por que fizeram isso? O correto seria o governo fazer um aporte nos Correios, né? Quando uma empresa estatal tem prejuízo, o governo vai lá e bota dinheiro nela. É um absurdo isso? É um absurdo, por isso que eu acho que tem que privatizar essa porra toda. Porque esse aí é dinheiro que iria para educação, para saúde, para não sei o que lá, vai acabar sendo para cobrir o prejuízo dos Correios. Uma empresa que poderia ser uma empresa privada, uma empresa que tem um modelo de negócio que dá dinheiro, porque hoje em dia todo mundo compra tudo pelos Correios,
Então é realmente uma coisa que é absurda sob qualquer ponto de vista, né? E aí, mas eles decidiram que eu fazer isso daí. Só que para o governo dar esse dinheiro, ia piorar as contas públicas. Lembra que o Lula tem que fazer tem que dar um jeito de ter superávit, né? Ele inventa que tem que ter superávit para ele torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Se ele tiver déficit, pela regra do arcabouço fiscal lá, do calabouço fiscal que ele inventou, ele não pode gastar mais dinheiro ano que vem. Então, ele quer dizer que teve superávit esse ano. E aí, se ele desse o dinheiro para os Correios, 20 bilhões, 20 bilhões é uma grana, meu amigo, é um bom dinheiro, né? O Lula ia se fuder, não ia poder gastar dinheiro ano que vem. Aí qual que foi a ideia? Não, os Correios pegam um empréstimo em bancos privados, com o governo dando em garantia. O Correio nunca que vai pagar esse empréstimo, os Correios estão quebrados hoje. Alguém acha que esse governo Lula vai fazer reformas nos Correios que vão conseguir tornar o Correio uma coisa produtiva ou que vai gerar dinheiro? Não, não vai, só vai piorar, vai torrar esses 20 bilhões no empréstimo e vai continuar deficitário do mesmo jeito, ou pior ainda, vai estar mais deficitário ainda, né? E aí, ou seja, aí o governo vai ser chamado a pagar, mas qual que é a jogada do Lula? O governo vai ser obrigado a pagar esse valor lá na frente. Não precisa pagar agora, paga lá no próximo governo, o próximo presidente que se ferre com essa coisa aqui, né? Então o Lula está fazendo exatamente esse truquezinho. E aí qual que é o problema? Eles pediram esse empréstimo aos bancos, e os bancos, beleza, fizeram um consórcio de bancos, Banco do Brasil, Citibank, porque também 20 bilhões de reais, não é qualquer um que tem 20 bilhões aqui no bolso da calça sobrando, né? Então precisaram juntar os bancos todos para juntar os 20 bilhões para fazer um empréstimo para os Correios. Só que eles fizeram as contas e fizeram as contas do risco, né? Todo empréstimo tem o risco. E aí botaram um valor de 20% ao ano, que seria Selic a 15% mais 120 não, como é que é? 136% do CDI, que era o que eles cobraram de juros, né? Tipo de CDB do Banco Master, coisa nível CDB do Banco Master que eles cobraram dos Correios. Por quê? Porque tem risco, meu amigo. Eles sabem que existe a chance dos Correios não pagar essa porcaria. Ah, Peter, mas o governo tá dizendo que vai pagar, que o governo vai dar garantia disso daí. Mas todo mundo sabe que isso daqui é pedalada. Isso não é legal. O Lula tá fazendo isso na base da maldade. Ele tá querendo jogar isso pro próximo presidente. E se o próximo presidente implicar com essa parada e falar, não, isso aqui tá errado. Isso aqui é nulo de plano direito. Ah, mas o Tesouro assinou aqui dando garantia. O Tesouro assinou dando garantia de algo ilegal, porque o governo Lula deveria ter feito o aporte nos Correios, não poderia ter feito empréstimo desse jeito. O que o Lula fez foi uma pedalada financeira e a gente não vai pagar essa porcaria. Boa sorte vocês, banco, aí cobrando dos Correios esse dinheiro. E aí os bancos se ferram. Por isso que os bancos estão botando o risco nessa parada. Todo mundo sabe que isso aqui é errado. Esse empréstimo é errado. É uma pegadinha, né? E aí, o que fez o Tesouro? Eu falei, não, mas aí tá muito alto os juros. Não vou aceitar. Eu não vou subscrever se tivesse... Eu quero juros mais baixos. E aí os bancos falaram, então beleza, boa sorte aí. A gente não vai fazer isso não vamos... Tá excessivo isso daí, né? Aí os Correios suspenderam um empréstimo de 20 bilhões após a reprovação do Tesouro. Por que suspenderam? Porque não teve ninguém com culhão para fazer esse empréstimo. Esse único consórcio que se inscreveu queria cobrar 136% do CDI. O pessoal bateu o martelo que tinha que ser no máximo 120% do CDI. Os bancos falaram não. E aí os Correios suspenderam o empréstimo, o que é menos mal. É o que é menos mal, tá? Porque agora a alternativa que tem é eles tentarem novamente, vão fazer uma nova licitação para ver se conseguem isso, ou então a questão de o governo fazer um aporte direto. O Tesouro rejeitou o empréstimo aos Correios. Veja, os Correios suspenderam o empréstimo depois que o Tesouro rejeitou, tá? Os Correios queriam o empréstimo, né? Aí a alternativa que você vai ter agora é justamente fazer o aporte direto do governo. Eles vão tentar de novo, vão tentar uma outra negociação com os bancos. Sabe-se lá que tipo de pressão que o Lula vai fazer em cima dos bancos para aprovarem um empréstimo com juros mais baixos. Mas vamos ver o que vai sair disso daí, né? A verdade é que a gente vai se ferrar de qualquer jeito, porque não tem nenhuma expectativa dos Correios melhorarem nesse processo. Os Correios vão continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Ano que vem é ano eleitoral. Você acha que o Lula não vai usar mais ainda os Correios? Vai querer que os Correios apoiem ainda mais artistas para fazerem showmício para ajudar o Lula na campanha? Então, cara, fazer esse empréstimo agora é pior do que tudo. Vai ferrar ainda mais as finanças dos Correios. E o Lula não tá nem aí, porque na visão do Lula é muito simples. Se tiver tudo quebrado, mas eu ganhar a eleição, foda-se, né? Tá tudo quebrado, mas eu ganhei a eleição. Eu tenho mais 4 anos de bondade para eu roubar dinheiro da sociedade brasileira. E se eu perder a eleição, eu entreguei uma bomba pro meu sucessor. Só que tem lado positivo pro Lula nessa história.
Então é essa a tragédia, cara. Nem com juros altos os Correios conseguiram um empréstimo que eles precisam de 20 bilhões. E vou te falar um negócio, eu acho que os bancos estão certos. Só quem for muito burro que coloca a mão nessa cumbuca. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.